bem-vindos a mais um vídeo aí do Oficina 300, um canal de homens para homens. E no vídeo de hoje, mais um vídeo aí do Oficina Indica, né? O quadro aqui do canal, onde a gente indica para vocês aí filmes, séries, livros. E no vídeo de hoje, um tema bastante obscuro. A gente vai falar de um dos livros mais pesados aí escritos no século XX e que acabou virando um alerta para toda a humanidade do que poderia acontecer com o crescimento de ideologias totalitárias, né? A gente vai falar hoje aqui do 1984 de George Orwell. O livro 1984, coincidentemente ou não, foi escrito, né, foi finalizado em 1948, né, trocando o 8 pelo 4, não sei se foi intencional ou não, mas a realidade é que George Orwell estava nos seus últimos momentos de vida, ele estava bastante doente já, bastante debilitado, e esse livro praticamente foi uma corrida dele contra ele mesmo, contra a doença dele, para que ele terminasse essa obra, porque ele achava que era muito importante deixar essa reflexão antes de ir embora. E ele tinha pensamentos assim bastante catastróficos, bastante pessimistas com relação ao futuro da humanidade. Ele foi um comunista naquela época, depois ele meio que virou a casaca e viu o crescimento do Partido Nazista, viu a ascensão do Stalin na União Soviética e toda essa desilusão que ele teve com o comunismo, né? Ele também escreveu outros livros críticos da ideologia comunista, como A Revolução dos Bichos também. E o 1984 é meio que a obra-prima do George Orwell, onde ele deixa pra gente uma distopia, que seria um mundo revolucionário, um mundo modificado, só que trágico, né? Só que realmente um verdadeiro pesadelo. E esse livro é fundamental para você entender como que regimes totalitários se estabelecem, o tipo de manobra mental, né, o tipo de manobra de massas que eles fazem na mente das pessoas para se sustentar no poder, né, sempre com uma elite burocrata ali do partido e uma massa de pobres completamente alheios a tudo que está acontecendo na miséria, vivendo na miséria. Muito semelhante ao que acontecia na União Soviética, muito semelhante ao que acontece hoje na Coreia do Norte. E tudo isso está descrito no livro de 1984, do George Orwell, de forma muito precisa. E ele descreve essa sociedade que ele pensa no futuro, né? E você lê hoje e parece um livro extremamente atual. Aquela sociedade em que era um pesadelo imaginado por Orwell, que parece que cada vez mais vem se tornando realidade no mundo atual. Bom, e a história do livro, então, se passa em algo que parece ser Londres no futuro, e conta a história de um cara chamado Winston Smith, que é uma mistura aí do Winston Churchill com o Adam Smith. E ele é um personagem, membro do partido que está no poder. Ele tem alguns pensamentos, volta e meia ele tem alguns pensamentos revoltantes assim, em relação à situação dele, à situação das pessoas, à situação que ele vive. E numa dessas lojas de contrabando ele compra um caderno e um lápis. E só ter esse material já seria considerado um crime de pensamento. E ele consegue se esconder em um lugar na casa dele que não era vigiado. E ele começa a escrever pensamentos, ele começa a meio que acordar para o que realmente está acontecendo em volta dele. Então você vê constantemente essa evolução entre uma pessoa que foi bastante doutrinada a viver naquela realidade ali do partido e um cara que está começando a acordar, que está começando a refletir e começa a perceber o verdadeiro pesadelo que ele está envolto aí. E o Winston Smith, ele trabalha em um dos ministérios do governo, que é o Ministério da Verdade, que é chamado de Ministério da Verdade, mas que na verdade a função desse ministério é justamente fazer revisionismo histórico, reescrever matérias do passado. E também haviam outros ministérios, como por exemplo o Ministério do Amor, que era basicamente o ministério que cuidava da censura e da tortura aos dissidentes do partido, né? E também tinha o Ministério da Abundância, que era basicamente o ministério que regulava a quantidade de comida e de roupa que as pessoas podiam ter acesso e tudo mais. Então era essa eterna contradição. E todas essas contradições ficam bastante evidentes aí no lema do partido que está no poder, né? Que era basicamente liberdade é escravidão, paz é guerra e ignorância é força. Então olha só que maluquice. E o 1984 também é responsável por cunhar vários termos aí que a gente usa hoje, inclusive o tal do Big Brother, né? O Big Brother Brasil, que você vê aí na Rede Globo todos os dias, é nada mais nada menos que uma alusão ao Big Brother do 1984. O Big Brother era o grande irmão, que era basicamente o chefe do partido. Ele vigiava constantemente todas as pessoas, ele era chamado de o grande irmão, e por vigiar todo mundo o tempo inteiro, inclusive dentro das próprias casas das pessoas, havia uma teletela, que era tipo uma televisão,
que monitorava todo mundo, escutava as conversas de todo mundo que tinha dentro de casa. Todas as pessoas eram constantemente monitoradas, pais não confiam em filhos, né? Os filhos são treinados desde pequeno para monitorar e denunciar os pais se necessário. Essa era a situação e por isso aí o Big Brother Brasil pegou ali aquele conceito do homem que tudo vê, né? E trouxe para o programa de televisão, para essa ideia de reality show, que era basicamente como aquelas pessoas viviam no livro de 1984. Outro termo também cunhado por George Orwell nesse livro é a nova língua, né? que em inglês eles chamam de New Speech, que é basicamente o esforço do partido para reduzir a linguagem, para criar uma linguagem perfeita, né? Extremamente eficiente, com o mínimo de palavras possíveis, mas que na verdade o esforço inteiro se resumia a diminuir a quantidade, a variedade de pensamento, né? Diminuir a capacidade das pessoas de refletir, né? Se você não tem uma linguagem, você não consegue sequer pensar de forma reflexiva. Então toda essa ideia de reduzir a língua portuguesa, toda essa ideia de preconceito linguístico que vem sendo falado hoje em dia, de que a língua não pode ser tão rebuscada, acreditem, senhoras e senhores, isso não é uma coincidência. E o outro termo utilizado aí por Orwell, que esse sim muito famoso e muito frequente hoje em dia, é o tal do duplo pensar, né? E o duplo pensar não tem forma melhor de explicar o que é isso, senão nas palavras de George Orwell. Saber e não saber, estar consciente de sua completa sinceridade ao exprimir mentiras cuidadosamente arquitetadas. Defender simultaneamente duas opiniões que se cancelam mutuamente, sabendo que se contradizem e ainda assim acreditar em ambas. Usar a lógica contra a lógica, repudiar a moralidade e apropriar-se dela. Crer na impossibilidade da democracia e de que o partido era o guardião da democracia. Esquecer quando fosse necessário e trazê-lo à memória prontamente no momento preciso. E depois torná-lo a esquecer novamente. E, acima de tudo, aplicar o próprio processo ao processo. Essa era a sutileza máxima, induzir coincidentemente a inconsciência e então tornar-se inconsciente do ato de hipnose que acabava de realizar. Então, até para compreender a palavra duplo pensar, era necessário usar o duplo pensar. Então isso é basicamente você acreditar em duas coisas contraditórias, né? E hoje em dia você tem vários exemplos disso aí, especialmente na mentalidade esquerdista, né? Esse fato deles defenderem os gays e defenderem Che Guevara ao mesmo tempo, que era um cara que exterminava gays, que era extremamente homofóbico. A UNE, aí, a União Nacional dos Estudantes, né, que defende agora eleições diretas, mas que dentro da própria presidência dele, a presidência da UNE é eleita por eleições indiretas. E um aí dos exemplos mais característicos, mais emblemáticos aí do duplo pensar, está aí mais recentemente no movimento Antifa nos Estados Unidos, que é um movimento antifascista, quando o que eles defendem é exatamente um novo tipo de fascismo, né? Queimam bandeiras escrito free speech e se vestem, inclusive, se caracterizam exatamente como os neofascistas, né? E é um movimento aí que completamente contraditório na sua essência, né? E você vê que todas essas coisas aí, todos esses termos cunhados pelo Orwell fizeram com que a própria expressão aí orwelliana, né, talvez você já tenha ouvido falar, né, nada mais orwelliano que isso aí, nada mais, toda vez que você vê uma coisa acontecendo hoje que estava descrito lá nos livros de George Orwell, acaba se usando essa expressão orwelliana que foi criada. E também esse livro foi uma grande inspiração aí para o filme O Demolidor, que é um filme com o Stallone e Wesley Snipes, que a gente já fez um vídeo aqui no Oficina Indica, né? Vou deixar aí o card para você clicar se você não assistiu. E é claro, você precisa ler esse livro, é extremamente recomendado que você procure ler esse livro aí, e para você estar muito mais municiado para entender o que está acontecendo ao seu redor atualmente e talvez saber identificar, saber lutar e resistir contra isso aí. E coincidentemente não é um dos livros que você teve que ler na escola. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe aí o seu comentário se você já leu esse livro, se você ainda vai ler, o que você achou. Eu quero saber a sua opinião e não deixe também de deixar um joinha, compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai gostar do conteúdo e também curtir a gente aí nas nossas outras redes sociais aí como Facebook e Instagram. Se você gosta desse canal aqui, você também pode ajudar a gente através do Apoia-se, fazendo uma doação mensal aí para ajudar esse canal a crescer, para ajudar a gente a fazer reviews e coisas diferentes aqui pro canal, beleza? Meu nome é Thiago Almeida, Oficina Indica, e até o próximo vídeo.